Ah, acho que agora deu. Ah, oh, que bom. Peraí. Vindo. Oi, Ana. Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo sim. Ah, que bom. Eu tive que entrar pelo celular, porque pelo computador eu não consegui. Ah, sim, sim. Entendeu? Isso, aham, é ótimo. Bom, Aí estamos eu passei aqui. pro celular. Aí vai ficar meio assim, mas a gente chega lá. Tá tudo bem, Carol? Tudo bem, é com você. Tudo. Agora que você entrou, ficou melhor. Bom, acho que é a nossa primeira live aqui com o Papa Benfísio. Hoje a gente vai falar sobre bases pedagógicas na aprendizagem remota. Acho que primeiro a gente vai se apresentar um pouquinho, né? O Tarcísio que brincou com a gente a live das Anas. E depois a gente vai começar o bate-papo sobre essa difícil tarefa nesse momento, esse desafio que temos agora. Temos muita gente gostosa por aqui, que já dá para ver os nomezinhos, mas ainda a mão fica um pouquinho gelada, né, Ana? Como sendo a estreia. Eu nunca participei de live. Então, essa vida de youtuber é bem difícil. Bom, eu me chamo Ana Carolina, eu sou docente do curso de fisioterapia da USP, da USP Capital. Sou a benfisiana desde o primeiro Conafisc, conheci a Benfísio pelo Conafisc e desde lá acompanhamos constantemente por aqui. Quer se apresentar, Ana? Bem, gente, eu sou a Ana Sete, sou fisioterapeuta, professora aposentada, agora aposentada, Hum, e meu mestrado e doutorado foram na área de educação, né? Então, talvez por isso que eu fui convidada para falar sobre esse tema. Eu queria cumprimentar todo mundo, dar boa noite, estou com saudade de todos. Por questões, independente da minha vontade, eu não pude estar no último encontro da Benfício, né? E eu fiquei muito honrada quando o Tarcísio me convidou para participar dessa live. Então, eu espero contribuir para a discussão de todo mundo. e, e acho que aqui também a gente vai fazer um bate-papo, nós vamos resgatar algumas questões de bases pedagógicas, vamos discutir um pouquinho os nossos papéis enquanto vários atores. Essa é a nossa proposta, né, Ana? Enquanto olhando para o estudante, olhando para os docentes, olhando para a comunidade em que vai usar a nossa formação, né, futuramente. E, e é por aí que a gente vai começar. Né? Até mesmo porque uma proposta pedagógica é a identidade do nosso curso, né? De cada um dos cursos. Estabelece um compromisso pactuado entre todas as pessoas, né? Os projetos políticos pedagógicos entre docentes, profissionais, estudantes, para a comunidade. Né? Então, é um grande plano de ação do nosso curso, então tem que fazer planejamento. E ainda mais nesse momento que estamos vivendo de uma hora para outra, tendo que mudar de cenário tudo isso, temos vários desafios para a gente conversar. Olha, perguntaram de Constituição, né? Eu sou da UFMG, né? Me formei lá, trabalhei lá e desenvolvi meus trabalhos dentro da UFMG. Participo também do FAIME, que é um grupo de estudos e de desenvolvimento docente já há alguns anos, e estou sempre aprendendo. Foi interessante eu me preparar para falar para vocês, foi tão gostoso eu revisitar meus escritos, revisitar a literatura. Eu agradeço muito essa oportunidade. Mas antes da gente começar a falar dessa parte teórica, eu queria cumprimentar todos, externalizar
a minha preocupação e a minha perplexidade diante de tudo isso que a gente está vivendo. Ser solidária com todos, né? Com todos que estão na linha de frente, com todos que estão convivendo com essa pandemia, que é uma questão que é mundial, não é só nossa. E eu entendo que todos nós estamos com medo, né? Estamos com medo do impacto dessa pandemia na nossa vida, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa subsistência. Então, é nesse ambiente de acreditar numa possibilidade de futuro que vai ser a minha fala. Principalmente, o que a gente pode fazer num momento como esse na questão da educação das profissões da saúde. Eu organizei de uma forma a minha fala, mas, por favor, Carol, você vai me interrompendo e a gente vai conversando, tá Uhum. bom? Pode ser? Sim, com certeza. Eu acho que num momento como esse, a primeira coisa é a gente respirar fundo, né? E ver que mudanças são necessárias e a gente vai ter que enfrentá-las. Durante muito tempo a gente estava resistindo à mudança. Ai, desculpa, gente, vocês estão escutando o cachorrinho? Ai, Mas tá perdão, ok. vai ter que ficar, porque eu fechei a porta. Deixa eu abrir aqui para ela. Eu acho assim que, já que nós vamos ter que mudar, como é que nós vamos. Peraí, só um minuto. Questões de vida. São as nossas vidas dentro da internet, né? Voltamos. Né? Então, a minha proposta é primeiro a gente saber o que está acontecendo. Diante de algo que a gente não sabe, a primeiro movimento que eu considero que a gente tem que fazer é parar, respirar, aceitar que existe um fato, né? Que mudanças são necessárias, porque isso economiza energia. Esse desgaste de resistência, não, isso eu não faço, isso eu não vou fazer, isso eu não aceito, isso gera ansiedade, agrava a crise e a gente consome uma energia enorme. Então, a minha proposta para hoje é a gente ter clareza e fazer uma reflexão do que a gente quer. Enquanto professores de fisioterapia, a gente voltar a refletir quem que é o profissional que a gente quer formar, né? Porque para a gente saber para onde é que a gente está indo e quais os caminhos que nós vamos seguir, que a gente pode seguir para atingir esse objetivo. Então, a minha primeira provocação é que os grupos de professores comecem a revisitar o seu projeto pedagógico. A gente tem que ter muita clareza agora, nesse momento de crise, quem que a gente quer formar, né? Eu costumo fazer um desenhozinho de uma pessoa e desenhar o que o fisioterapeuta tem que saber em termos de conhecimento. O que ele tem que saber fazer em termos de habilidades e processos. E quais os valores que eu tenho que desenvolver, né? Quais as atitudes. Então, esse é o primeiro passo, a primeira discussão. Porque sem isso, qualquer ferramenta que a gente vai discutir para frente, ela vai ficar perdida, a gente vai formar um Frankenstein. Então, o que o nosso aluno tem que saber de fato, o que ele tem que saber fazer e e quais as atitudes que a gente espera dele. Nesse sentido, há mais de 20 anos que a gente está discutindo competências, né, gente? Há muito tempo. E para vocês verem, tem muitos professores ainda em muitas escolas com modelo tradicional. A gente não conseguiu fazer uma mudança profunda. Muitas vezes foram incorporadas algumas metodologias e algumas estratégias, mas ainda sem um entendimento de fato do que é uma formação por competências. Eu acho que agora esse é o momento que a gente vai ter que fazer essa transição. Então, a primeira mudança, ela tem que vir de dentro do professor. Quando eu fui resgatar algumas questões da parte teórica, eu entendi e vi que para a gente pensar do pressuposto teórico da educação, a primeira reflexão é o que a gente pensa que é o papel da universidade? Qual que é o nosso papel no mundo nesse momento de crise? Qual que é a função da universidade? Se a universidade ela tem o papel, né,
produzir novos cidadãos, né? De atender a sociedade. O que a gente pensa disso? Porque é isso que vai nortear o projeto de ensino e as ações que a gente vai desenvolver. Então, é a primeira reflexão. Eu considero que a função da universidade é preparar as gerações futuras. Então, eu tenho que estar vendo como é que vai ser o cenário futuro desse meu aluno. Primeira reflexão. A segunda reflexão, quais são as bases filosóficas que eu trabalho em, que eu acredito na educação. Eu acredito numa educação tradicional, uma educação meritocrática, uma educação de valores, ou eu acredito que a educação ela deve ser reflexiva, dialógica, promotora de mudança na realidade. Ô, Essa é Ana, uma fundamental para a gente discutir. Ana, tem uma pergunta aqui, tanto da Luciana quanto da Laís, que vão no mesmo caminho, né? Que essa questão das competências, né, atitudes, habilidades e conhecimentos, quais são existem limitações para essas atividades, nas atividades remotas? A gente consegue trabalhar tudo isso nas atividades remotas, né, para alcançar esses objetivos educacionais? Acho que é uma reflexão para o momento agora, né, também, só resgatando isso. Eu acho que sim e não. Por quê? Essas estratégias são ferramentas educacionais. Nenhuma estratégia ou nenhuma metodologia dá conta de alcançar todas as dimensões, às vezes, de uma competência que a gente quer. Por isso que a gente tem que ter várias estratégias pedagógicas dentro do nosso projeto político-pedagógico. Então, algumas são mais voltadas para a gente trabalhar a parte do conhecimento, da reflexão. Outras, mais para o saber fazer, das interações, do desenvolvimento de habilidades. E entre as duas, o tempo inteiro, a gente vai estar mediando ou fazendo o aluno refletir nas suas atitudes e posturas. Então, Sim. sim, para muitas delas, e não para outras tantas. Por isso que a gente tem que ter muita clareza o que eu estou trabalhando agora com o meu aluno. Por exemplo, nós estamos aqui numa conversa à distância. A gente está trabalhando um pouco de conteúdo, né? À medida que eu dou liberdade para perguntas e Uhum. respostas, eu já estou promovendo a reflexão. Quando eu dou liberdade para alguém fazer uma opinião, ou fazer uma crítica, eu estou trabalhando a atitude, da forma como eu vou receber essa crítica e como que eu vou interagir. Então, o tempo inteiro, está acontecendo aqui várias dimensões. Ninguém aprende uma coisa só. Né? Às vezes eu estou aprendendo uma coisa e nesse caminho, nesse processo, eu estou aprendendo outras tantas. Compete ao professor determinar qual que é o objetivo dele naquele momento. Respondi? E acho que também é uma questão de sensibilidade, né, Ana? De entender que não necessariamente por ser uma questão teórica dá para fazer remotamente. Muitas vezes a própria questão teórica não dá para fazer remotamente, outras sim, né? Tem até colocando aqui alguns comentários que mais do que nunca os estudantes têm que estar junto no planejamento disso tudo, né? Acho que é importantíssimo para sentir até onde dá para ir, não dá para ir, aonde dá para ter algumas oportunidades, inclusive, de integração com tantas outras pessoas. Olha só, num momento como esse aqui, nós estamos em 66 pessoas que a gente nem imaginava como podia fazer, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode até usar a favor, as tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, tem até mesmo uma questão teórica. Não necessariamente dá para se trabalhar remotamente, mas depende muito do planejamento, atitudes, de como a gente vai integrar tudo isso. Carol, às vezes o aluno está tendo uma aula expositiva e muitos professores eles acham que isso não é metodologia ativa. Então, eu acho que quando a gente começar a falar um pouco dos teóricos, a gente vai ver o que é uma metodologia ativa. Metodologia ativa é aquela que te faz pensar, é aquela que te faz refletir, é aquela que te dá espaço para você expor suas ideias,
é que dá seu tempo de elaboração, né? Então, eu conheço muitos professores que usam técnicas e ferramentas modernas ou turmas em pequenos grupos e dá uma aula e a metodologia dele é tradicional. Enquanto os professores que às vezes estão dentro de uma sala de aula tradicional estão dando e trabalhando com metodologias ativas, porque é a forma de interagir com o processo do conhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Metodologia ativa, que está fundamentada em pressupostos teóricos consolidados, ela não se restringe ao uso de uma determinada técnica, né? Eu posso usar, na verdade, uma metodologia ativa, a gente utiliza várias técnicas, inclusive aulas expositivas. Mas é o que eu falei anterior, qual que é a sua base? O que você entende de educação e de ensino? Então, acho que, em cima disso, eu acho que hoje, no momento atual, né, que a gente está vivendo, e futuramente, a gente tem que repensar a questão do espaço-tempo, uma redefinição de papéis, né? O papel do professor, o papel do aluno, a parceria que tem que existir entre esses dois atores e a gestão e a sociedade, né? Porque aí envolve os familiares dos alunos que estão envolvidos nesse processo, principalmente com as instituições particulares, a comunidade onde que se faz, tinha interação de serviço. Então, a minha sugestão é que a gente comece a ter esses comitês de crise em cada instituição, com representante dos diversos atores, né? E o professor repensar, nesse momento, que é hora dele começar a pensar no seu desenvolvimento docente, porque muitos professores estão se sentindo nus. Porque o ensino remoto, ele te expõe, né? Eu estou muito exposta aqui. Né? É. Então, todas as minhas fragilidades estão estampadas aqui. E o professor, muitas vezes, com um modelo tradicional de ensino, ele nem sabia a cara do aluno. Ele preparava e dava aula e ia embora. E aqui não, né? No ensino remoto, eu tenho que manter uma interação direta. E o professor, que não está acostumado com essas ferramentas, ou que não estava preparado para ser tutor ou preparado para um momento como esse, ele se sente nu. E isso está gerando um sofrimento muito grande nos professores. É. Então, eu quero dizer para os professores que é o momento da gente errar. Essa pandemia trouxe para nós duas coisas importantes. Primeiro, a humildade. Porque ninguém estava preparado, ninguém sabe o que fazer nessa pandemia. Isso é fato, ninguém sabe. Nós estamos tentando descobrir caminhos, como algum conhecimento que a gente já tinha na nossa mochila. Mas essa travessia, ela está sendo construída, né? Vai ser o caminho que a gente vai estar construindo. Sim, até mesmo, Ana, tem alguns comentários aqui que em relação a planejamento, né? É claro que até mesmo em atividades presenciais, o planejamento, tanto individual, principalmente como coletivo, ele é necessário. Talvez o que está acontecendo agora está fazendo com que a gente converse mais, ou vamos ter que conversar mais para planejar melhor, né? Principalmente com maior, que também tem um comentário aqui da Luciana de novo, para que a participação dos alunos vai ter que ser mais, de novo, mais do que nunca agora, né? Interagir com os alunos no planejamento desses objetivos, das metas educacionais, né? Para as competências e assim por diante. Eu acho esse momento extremamente rico. Algo que a gente já vinha solicitando há tanto tempo, né? Tem mais de 20 anos que a gente pensa, professores, vamos sentar e pensar junto, como fazer junto. Vamos fazer o nosso planejamento junto, vamos revisitar o nosso PPP. A gente veio protelando isso, agora se faz necessário, né? Não tem como fazer essa travessia sozinho. É momento de cooperação, de comunicação, de troca de experiências, né? A gente está indo para um terreno desconhecido. E aí, já entrando um pouco nesses pressupostos teóricos, né? Quando a gente fala o que é uma zona de aprendizagem por desenvolvimento proximal, é quando eu tenho conhecimento que eu já sei,
tem um conhecimento lá na frente que eu não sei, mas tem algo que eu possa aprender, que vai me possibilitar a aprender aquilo lá na frente. Inclusive, os próprios alunos têm muito mais manejo com as Sim. redes sociais do que a gente e vai ser uma troca bem importante E nesse essa momento, né? travessia, ela só vai ser possível se tiver um verdadeiro trabalho de equipe. Cada um fazendo o seu papel, o seu melhor, trocando experiência, não tendo medo de errar. Nós vamos errar e esses erros vão nos ensinar qual que é o melhor caminho. Cada instituição tem uma infraestrutura, cada local tem um perfil de professores, né? Tem recursos tecnológicos ou não. Então, por exemplo, as escolas que estão mais à frente nessa travessia são as escolas onde o desenvolvimento docente estava mais adiantado. Alguns pressupostos já estavam sendo colocados em prática em alguns cenários, onde tem um gestor mais sensível à escuta, né? Mais preparado para o diálogo, e agora todas essas dimensões vão ser requisitadas. Eu Sim, queria voltar, quando você fala do planejamento, o planejamento, então, ele vai desde a organização dos passos de tempo, como também a fazer reflexão. O que que meu aluno tem que saber fazer, o que que ele tem que saber, né? E o que que ele tem que ser. E aí vai ter que ser um exercício muito grande da gente pensar o que é essencial, o que é importante e o que seria interessante esse aluno saber, né? Numa situação de aprendizagem remota na pandemia, a gente vai ter que ter clareza do que é essencial e como que a gente vai trabalhar esse essencial com as ferramentas possíveis e que a gente domina, porque também não adianta violentar o professor a fazer ele usar uma ferramenta ou uma metodologia, ele não se sinta à vontade. Se ele se sente à vontade fazendo uma aula expositiva e gravando, é isso que tem que ser feito. Se outras pessoas já dominam outras ferramentas, que use as ferramentas, mas não é momento de gerar estresse, mais estresse do que já está todo mundo sofrendo, né? Então, a gente dá um passo do tamanho das nossas pernas. até mesmo porque, na verdade, a gente não estava preparado para viver esse momento pedagógico que estamos vivendo, né? Alguns mais, outros não, viu, Carol? Quem já Sim, sim. está fazendo reflexão e os próprios eventos da Benfísio sempre foram maravilhosos, porque eles sempre nos prepararam para trabalhar numa educação dialógica, na escuta. Ninguém sabe mais do que ninguém, não saberes diferentes, experiências diferentes. Isso é maravilhoso. E quando a gente transporta isso para a nossa vida de professor, eu não conheço nenhum professor que foi num evento da Benfis e voltou mesmo, né? Porque é uma experiência transformadora. E aí já é um outro pressuposto teórico da educação, né? A experiência nos transforma. A motivação, né? Nós somos com uma modificação intrínseca e extrínseca. Eu tenho que desenvolver e aprender novas coisas até para eu sobreviver como professor, porque o mundo novo está aí, né? Existe motivação melhor para a gente sair da nossa zona de conforto e começar a experimentar outros caminhos, né? Sim. Eu, Até mesmo, Ana, tem aqui também uma pergunta, na verdade, um pedido, né, para elencar alguns pressupostos que qualifiquem as atividades que podem ser criados em qualquer ferramenta. sim, existem alguns pressupostos, alguns princípios educacionais produzidos por N teóricos da educação. São maravilhosos, né? Eu sou apaixonada por educação. Eu acho que aqui eu vou citar alguns e depois a gente vai ver que esses que eu vou estar citando vão estar presentes em várias metodologias diferentes ou em várias ferramentas. Então, por exemplo, se a gente pegar o Piaget, o que Piaget trouxe para nós que é um eixo, né? Que a aprendizagem ela acontece a partir da interação com o problema ou com o objeto. O sujeito com o problema ou com o objeto. E ele vai tentar resolver esse problema. Então, ele traz para a gente o aprendizado a partir do todo, onde que a pessoa vai desenvolvendo esquemas de assimilação,
né? Que a gente fala que é o construtivismo. Ele vai construindo estratégias para resolver aquele problema. Isso que Piaget trouxe para nós. Então, Piaget, ele traz para nós a importância do processo de construção do conhecimento. Isso é a base. A gente vai ver de várias metodologias que nós utilizamos. E sempre a motivação e o interesse é que são os disparadores do processo. Essa motivação, ela pode ser intrínseca, da própria curiosidade do sujeito, ou ela pode ser disparada, e aí é o papel do professor, né? Para nós, professores, qual que é a motivação que nós temos de fazer esse desenvolvimento docente ou aprender novas ferramentas? É a necessidade, né? Então, a motivação e o interesse são disparadores do processo. Isso é um pressuposto teórico, né? E eu ter que resolver um problema em termos de... Eu estou muito preocupada com o processo, porque nesse processo eu aprendo muitas coisas. Isso Piaget trouxe. É por Skinner... isso que também, Ana, nesse contexto, a hora que vai definindo os objetivos educacionais para atingir as competências, escolha as estratégias, das estratégias educacionais é bem importante, né? Eu Pra, vou falar de pra, alguns deles, porque aí a gente vai chegar nessas escolhas estratégicas. Por uhum. exemplo, o Skinner, ele já trouxe que o aprendizado ele é motivado também pela recompensa, que pode ser individual, intrínseca, ou uma avaliação externa. Então, ele começa a aprendizagem a partir de partes para atingir um objetivo. E essa recompensa pode ser, nossa, eu consegui, eu aprendi, ou uma nota do professor, um parabéns. Então, aí que já vai começando a importância do feedback no processo de aprendizagem, como que isso é uma coisa que tem que estar presente em todas as metodologias. Por isso que o feedback sempre tem que ser frequente e rápido. Gagné é um outro autor que ele traz a importância da gente começar a aprender a conceituar, né? Associação de conceitos. A associação de conceitos, ela vai levando a gente a fazer associações verbais, aprender conceitos, princípios, e só depois resolver problemas. Também isso está dentro das metodologias, de algumas das técnicas que a gente utiliza. O Vallon, que é um outro teórico, ele trouxe uma coisa importante para a educação, que é a afetividade, né? O aprendizado perpassa sobre emoção, sobre o vínculo. Ele trouxe uma reflexão importante que como que o meio ele é determinante do processo de aprendizado. E não só o meio externo, mas como o meio interno. Por isso que quando a gente fala no processo de ensino, é tão importante eu conhecer meu aluno, se ele está com algum problema, se ele está feliz, se ele está motivado, porque isso vai impactar no processo de aprendizado. Por isso que o trabalho de pequenos grupos e a tutoria é tão Exato. importante eu ficar atenta aos sinais, né? Então, o Valon, ele trouxe para mim uma cereja do bolo. Como que a emoção e o afeto é importante nesse processo de ensino. E é por E o isso que Valon trouxe... independente, Oi? e é por isso que independente se usa tecnologia de informação ou presencial, é impossível trabalhar em grandes grupos o tempo todo, né? Sim. Muito pelo contrário, para chegar nessa proximidade precisa. O afeto, ele é fundamental. E aí, por que alguns professores são mais bem-sucedidos do que outros no sentido de qualquer modalidade? Quando o professor está inteiro, ele tem paixão pelo que ele está fazendo, ele consegue passar isso para o aluno, dar segurança, né? Dar estímulo. E um outro pressuposto teórico é a questão que eu já falei, que é a questão da zona de desenvolvimento proximal, que o Vygotsky trouxe para a gente, que é o que eu consigo fazer sozinho e o que eu ainda não sei. Né? Quer dizer, então, o hiato entre os dois, que é o conhecimento potencial, ele acontece sempre mediado pelo professor e pelos pares. E aí a importância da convivência entre pares. Às vezes eu não aprendo com o professor, mas eu aprendo com o meu colega. E a partir do momento que eu aprendo alguma coisa, isso já passa a ser um saber que eu já sei.
e aí eu sou capaz de aprender coisas novas, né? Vamos lá. Então, de tudo que eu falei, tem um livro muito legal que chama A Prática Educativa, do Antônio Zabala. Ele fala como ensinar. E lá ele traz uma síntese de vários teóricos, onde que ele deixa claro que cada aprendiz, cada estudante é único, cada pessoa aprende de uma determinada forma, um determinado tempo, numa determinada velocidade. E que os erros são tão importantes quanto os acertos. Né? Por isso que a avaliação ela tem que ser processual, com feedback na hora. Pô, isso não foi legal, você já pensou em fazer dessa forma? Onde é que você acha que você acertou? Onde é que você acha que você errou? Porque o erro, para nós, é muito importante. Quando a gente pensa, quando a gente era estudante, em situações de aprendizagem, a gente vai ver que em alguns momentos o erro ele foi determinante para a gente aprender alguma coisa. E que quando tem referencial teórico, quando a gente aprende uma coisa, a gente aprende outras coisas ao mesmo tempo. E aí a gente começa a repensar o que é a avaliação. A minha avaliação é por produto ou por processo? Uhum. Pode ser, a gente pode e deve usar múltiplos instrumentos de avaliação. Tanto uma avaliação que tenha um objetivo de avaliar um conteúdo específico, mas também a gente tem que ter uma avaliação processual do aluno. Tudo isso é pressuposto teórico. Já falei dos estilos de aprendizagem, né? Tem gente que aprende assistindo. Meu filho, ele nunca gostou de estudar no sentido de ler. Ele sempre gostou de ouvir. Uhum. É a forma que ele aprende. Os nossos alunos. Então, como eu não sei qual é o estilo de aprendizagem de todos os alunos, eu tenho que, na minha disciplina ou na minha estratégia pedagógica, utilizar vários recursos, contemplar vários caminhos de aprendizagem. Né? Eu tenho que ter muitas ferramentas de trabalho. Até mesmo é por isso que tem que ter a proximidade, né, a empatia com o aprendizado do aluno, né, do estudante, para entender as dificuldades, e é uma dificuldade de relação, né, para chegar nessa melhor forma de, de do processo de aprendizado. Né? Porque se não chega nesse processo de aprendizado, não tem como a escolha de como fazer as melhores estratégias. Por isso que eu falei que primeiro acho que é o momento da gente entender qual que é o nosso papel social no mundo, nós enquanto professores de universidades, né? Qual que é a nossa base, o que que a gente entende por educação, né? E repensar quem somos nós enquanto professores, né? Qual que é o nosso papel? E eu coloquei aqui uma frase que ser professor é escrever a história futura. A gente está preparando, a gente vai estar preparando os jovens para o futuro. E aí eu volto na grande importância do professor ter clareza quem que ele quer formar. Será que todos nós, professores, conhecemos o nosso projeto pedagógico? E aí é uma provocação que os NDEs revisitem os projetos pedagógicos. Nós temos que voltar quem é que a gente quer formar, entender um pouco essas a competência nessas três dimensões, porque o referencial teórico também nos diz que todo conteúdo ele tem três dimensões, todo conteúdo. Tem a dimensão de cognitiva, tem a dimensão de ato, de ação, e a dimensão atitudinal. Né? Eu fico pensando assim, nós, professores, como é que nós estamos sendo exemplo dos nossos alunos nessa pandemia? Eu estou respeitando o isolamento social? Eu faço uso de máscara? Eu estou ajudando e sendo solidário com os alunos, com o meu vizinho? Porque nós somos exemplos de vida. Ser professor não é assim, agora estou dando aula, agora eu não estou dando aula. E isso é o que a gente... Porque se eu dou aula de ética, se eu falo de solidariedade, se eu falo de empatia, e se a minha praxis e a minha relação com as pessoas, eu sou indiferente do aluno que vem me falar que a internet dele caiu e eu não considero isso uma coisa relevante, não É. é? Inclusive, Ana, a Laís comenta aqui que nessa pandemia está difícil, todo mundo já sabe. Né? O ambiente é ameaçador,
Por isso é preciso considerar o acolhimento das dificuldades. Nós temos aqui uma situação, por exemplo, de uma estudante que tem 3 filhos. Os 3 filhos, um dos filhos com uma deficiência, um outro filho com 1 ano, e os 2 filhos também fazendo atividades educacionais à remota, e ela também. Imagina só como... Importante, Carol, é que nesse momento remoto, eu não estou falando de educação híbrida nem nada, nesse momento, as escolas têm que repensar, será que é necessário ficar sobrecarregando esses alunos com uma série de tarefas? Muitas vezes, só para falar que está ofertando. A gente tem que repensar nisso. Os Sim. professores têm que ter um planejamento. Porque você imagina, eu estou matriculada em 4 disciplinas. Os 4 professores me pedem mapa conceitual. Que os professores não se comunicaram e fizeram um tema onde que os conteúdos vão ser interligados e o aluno vai ter um mapa conceitual. Eu estou exemplificando. Né? Então, a gente tem que pensar com essa questão de tempo, nesse sentido que você falou, que as pessoas têm vida, as pessoas estão com medo, o tempo em casa é diferente do tempo na escola, né? Então, Sim. os professores têm que se reunir e planejar o que nós vamos fazer nesse momento remoto. O que é possível, o que é desejável, o quanto que esse aluno vai dar conta. Porque senão a gente vai estar sendo desumano. A gente vai estar cumprindo um proforme e não vai estar de fato cuidando desses alunos. É um momento de acolhimento e eu acho, penso eu, que muitas coisas podem ser feitas remotamente ligadas à pandemia. Ô, Porque se eu Ana, acredito numa educação reflexiva, eu tenho que estar contextualizando e tendo um momento crítico com os alunos, qual que é a nossa postura enquanto estudante da área da saúde, enquanto profissional da saúde. Essas questões podem ser problematizadas em termos de conteúdo, né? Ou com disciplinas novas, disciplinas de extensão, não sei, mas a gente não pode simplesmente fingir que não está acontecendo nada e continuar dando matéria como se o mundo não tivesse, de fato, num caos. exato. Inclusive tem aqui uma pergunta bem oportuna para essa situação. Que erros vocês consideram mais frequentes no ensino remoto? Inclusive tem alguns outros comentários juntos aqui sobre a questão da sobrecarga, tanto para o docente quanto para os estudantes. Né? E acho que pelo menos não fazer uma iatrogenia, entre aspas, né, na formação, acho que é bem importante já. Principalmente nessa forma que a gente está mudando muito, tivemos que mudar muito rápido neste momento. Eu acho que o maior erro é a falta de planejamento e a falta de diálogo. Eu, né, eu não tô no departamento, mas eu acho que tinha que todo mundo diminuir um pouco nessas atividades remotas de qualquer forma, de qualquer maneira. O grupo de professores repensar, dar pequenas tarefas para os alunos, no sentido do que é essencial, porque esse aluno também ele não pode ficar abandonado, porque você imagina, são pessoas que têm sonhos, estão construindo as suas carreiras. Então, tem que ser atividades que dê sentido para ele, que ele vê que está contribuindo de alguma forma. Eu acho que é momento, o maior erro é planejamento, o maior erro é colocar professores usando ferramentas que eles desconhecem, o maior erro é você tá assumindo metodologias e estratégias que você não domina, porque isso vai gerar uma iatrogenia, sim. A gente vai estar reproduzindo um modelo antigo de transmissão de conhecimento que não vai educar ou formar esse aluno. Né? Eu defendo a qualidade da formação, eu defendo o ensino, no nosso caso, presencial. Não tenho nada contra usar ferramentas virtuais. Eu acho que elas são potentes, são legais. Esse mundo é digital, os meninos gostam, tá? Que são coisas diferentes. Ensino remoto, que a gente está fazendo agora, de um ensino que use estratégias virtuais. Né? Porque Sim. gente que forma gente tem que sentir cheiro, tem que estar perto, tem que perceber. Né? Inclusive, Ana, acho que é um bom momento para ter oportunidades de se avançar nas tecnologias de informação e comunicação, né?
Entretanto, não pode, a gente precisa tomar cuidado coletivamente e não confundir isso com oportunismo para a formação educacional, né? Que é a EAD realmente. Acho que tem alguns comentários aqui sobre essa questão da preocupação com o EAD, e acho que só o fato que, como você colocou, que agora a gente não está conseguindo sentir cheiro em si, né? Não deixa a gente fazer, né? Até o cuidado com que a gente usa diretamente com as pessoas precisa do presencial, né? Sim, Precisa da conversa, reflexão, e usar as tecnologias a favor disso é muito oportuno, né? Mas eu tenho muito receio que a gente tem que tomar muito cuidado, melhor dizendo, para não deixar isso uma questão futura de como vai ser o normal. Inclusive tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um minutinho que eu estou perdida no comentário, que a Alvarenga coloca que muitos alunos e professores aguardam um remoto da normalidade. Talvez seja um momento de revermos, reconstruirmos o que é normal na formação em fisioterapia. a minha provocação inicial foi, primeiro, para, respira. Estamos vivendo uma situação emergencial? Estamos. No momento de situação emergencial, o que nós podemos fazer para manter vínculo, afeto, acolhimento, dar um conteúdo para esses alunos também exercitarem a parte cognitiva, mas isso não vai ser para sempre, né? A questão do grande medo da EAD, eu acho que a partir do momento que os professores se aprofundarem nos pressupostos teóricos da educação, entenderem o que é o processo formativo, naturalmente esses professores vão ser resistentes a uma incorporação de EAD na formação da saúde. Quem é a favor de EAD é quem não entende de educação no sentido pleno, né? Eu acho que as ferramentas virtuais são do século XXI. Elas vão estar presentes para sempre na nossa vida, e cada vez mais. Você está vendo um telefone que eu resolvo tudo, até meu computador não acessou o Instagram, mas o meu telefone acessou. Uhum. Então, veja, a gente não pode fugir do novo por desconhecimento. A gente tem que se preparar para usar o novo de maneira ética e inteligente. As pessoas que podem se apropriar disso para motivos escusos são pessoas que têm uma outra ética em relação à vida, mas não só em termos de formação, provavelmente em todas as dimensões de vida, né? E a gente vai ter que conviver com elas. Nós somos resistentes. Por que nós somos É, resistentes? É quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe defender o nosso ponto de vista. exato, Ana. Só para a gente se organizar no horário, nós temos mais 9 minutos, porque depois ela se encerra, né? Tem também aqui, a Adriane tinha pedido já um tempo atrás para comentar sobre os estilos de aprendizado, como o VARC, por exemplo. Estilos? Estilos de aprendizagem. Que eu falei. Então, por exemplo, É a que desculpa, eu só resgatei, tá? A anterior que não deu para. literatura, ela nos mostra que cada pessoa tem uma facilidade ou fica mais à vontade de formas diferentes. Por exemplo, tem aluno que gosta de estudar sozinho. Outro, ele precisa estar conversando e estar interagindo com outras pessoas. Tem aluno que aprende assistindo aula. Tem outro aluno que aprende em casa, sem estar interagindo com nenhum objeto. Tem gente que gosta, que aprende ouvindo. Tem gente que gosta de aprender tocando. São estilos de aprendizagem que todos nós temos. Então, tem pessoas que têm facilidade em determinadas atividades e dificuldades em outras. Por exemplo, é muito comum, quando a gente dava aquele curso só teórico, 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 quando o aluno ia para a prática, a gente fala assim, gente, mas esse aluno era tão bom. E aí a gente vê que aquele aluno não dá conta de conversar com o outro, não dá conta
de fazer uma evolução no prontuário. Ele sabe escrever um artigo científico, mas não sabe fazer uma evolução do prontuário. Da mesma forma, alunos que eram péssimos na parte teórica, de decorar, de fazer prova, mas que são excelentes na prática. Eu acho que muitos professores já vivenciaram isso. Então, isso são estilos diferentes de aprendizagem que a gente tem que ficar atento. Por isso que a nossa avaliação ela tem que ser utilizar vários instrumentos. E o OSCE, ele veio muito, de maneira muito interessante, porque ele consegue integrar todas essas dimensões. Te respondi? Acho que sim, sim. Bom, é a Adriane que tinha perguntado, daí coloca aqui se foi suficiente. Mas é que a gente tem alguns, tem várias... Oi, Ana, Duas desculpa. leituras. Eu sou apaixonada por Paulo Freire. Por quê? Porque ele conseguiu reunir todos esses pressupostos teóricos presentes em todas as teorias de uma forma leve, brasileira e muito potente, né? Então, quem quer revisitar e repensar o seu papel enquanto professor, leia A Pedagogia da Autonomia. Maravilhoso. E quem quer saber um pouco de um processo educativo para o momento atual, leia A Pedagogia do Oprimido. Temos várias questões. E isso vai te dar base para você aprender essas ferramentas novas que estão aí. Sim. Aqui, Ana, também tem a Karina perguntando como definir competências essenciais diante da possibilidade de ensino remoto. Olha, uma Até coisa, mesmo, só completando a pergunta dela, depois coloca aqui sobre definir as competências nesse momento de pandemia. Acho que tem uma questão que não dá pra gente, é um momento exclusivo, vamos dizer, esse daqui, né? A gente está eu acho, tentando fazer algumas coisas agora para continuar o aprendizado e tudo mais, né? Mas uma das questões essenciais para este momento é que a gente vai ter que avaliar o quanto que essas atividades nesse momento, né, foram bem ou não. Porque se tiver que resgatar tudo, vai ter que resgatar tudo. sim, Para esse momento. Mas a gente pode usar o momento justamente para um planejamento, inclusive coletivo do curso, para usar justamente esse planejamento da identidade do curso, do como o curso quer formar. Desculpa, Ana, só me empolguei aqui. a gente identificar qual que é a competência essencial agora, nesse momento, eu acho que existem algumas competências. Por exemplo, a gente pode trabalhar com o aluno raciocínio clínico, a gente pode estar trabalhando com o aluno o impacto de pequenas ações, sempre na parte mais de elaborar. Eu posso trabalhar com o meu aluno como identificar uma informação verdadeira ou falsa, né? Como ter acesso a um artigo científico, como analisar um artigo científico de maneira que eu possa usá-lo de referência. Então, isso são questões que são importantes, né? Que são essenciais na formação e que podem ser feitas no modelo remoto. Então, agora, não é essencial agora eu colocar meu aluno na prática clínica. Ele vai estar correndo risco, nós não temos como garantir a segurança nem dos professores, nem dos alunos. Então, essas questões, assim, no momento remoto, a gente está vivendo um momento mesmo de exceção, né? Então, o que é possível? O que eu posso fazer? Eu acho que o essencial vem por aí. Ana, nós temos, o cronograma está começando a contar, nem sabia que existia isso aqui. Nós temos 1 minuto e meio para colocar aqui, não sabia que existia desta forma. Até mesmo, tem um comentário da Maria Alice, aqui no momento da excepcionalidade, teremos que pensar um novo modelo com menos perdas. Sim, é isso mesmo. Tem, tem aqui a A minha bom, sugestão, enquanto você olha, eu acho que a gente, nesse momento atual, a gente vai
aprender com nossos pares. Eu acho que a Benfísio, ela tinha aqui no site, tem um espaço de comunidade de práticas, onde a gente pudesse estar fazendo registro. Como que a Maria Alice está fazendo a gestão disso lá em Juiz de Fora? Com certeza ela está tendo tiradas ideias maravilhosas, né? Aí vocês da USP têm uma experiência riquíssima. A Católica aqui de Minas está fazendo coisas maravilhosas, de parceria com gestão. Então, eu acho que a gente tem que ter, é momento da gente aprender com os outros, A né? comunidade de prática. Inclusive, a Adriane colocou, sugeriu isso logo no começo daqui da live. Nós, eu tô olhando para esse cronograma e ele tá me deixando ansiosa, porque nós temos 10 segundos aqui. Eu, gente, a gente espera ter Muita atingido alguma gratidão. expectativa. Muito, muito